Bom dia, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira. Já vamos aí para a última terça-feira do mês de março, né? O tempo está voando. Como nós estamos fazendo uma sequência, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o terceiro livro da Bíblia, que é Levítico, né? E ontem me fizeram uma pergunta: quantos livros tem a Bíblia? Eu respondi: depende. Mas depende de quê, né? A Bíblia protestante, que é a que eu uso, né? E eu sou protestante, né? São 66 livros. A Bíblia católica, tá? São 73 livros, tem alguns livros a mais. A ortodoxa tem 78. E os judeus consideram apenas o Antigo Testamento, que são os 39 livros. Tá certo? Então, só para ter esse esclarecimento. Agora, os 66 livros da Bíblia protestante, eles são contemplados aí, por exemplo, na Bíblia católica. Você pode pegar lá na Bíblia católica, vai estar lá os 66 e mais alguns que nós chamamos de apócrifos. Ok? Então, você pode usar perfeitamente uma Bíblia católica nos termos que são interessantes, aquilo que está ali, está valendo, tá? Você pode pegar o livro de Daniel, vai estar lá falando o que é. Você pega Jeremias, que faz bastante comentários sobre idolatria e tudo mais, na Bíblia Católica vai estar escrito lá. Os 10 mandamentos vai estar escrito na Bíblia Católica também, lá no livro de Êxodo, depois em Deuteronômio. Então vai estar tudo lá, tá bom? Mas vamos lá. O terceiro livro da Bíblia é Levítico, né? Quem é que escreveu? Nosso querido Moisés, também entre 1440 e 1400 antes de Cristo. E qual foi o propósito desse livro, né? Os israelitas haviam sido mantidos em cativeiro, né, no Egito durante 400 anos. O conceito de Deus tinha sido então distorcido pelos egípcios pagãos, né, e politeístas. O objetivo final, então, do livro de Levítico é fornecer instruções e leis para orientar um povo pecador. Nada a ver comigo e contigo, né? Mas um povo redimido em seu relacionamento com Deus, um Deus santo. Há uma ênfase em Levítico na necessidade da santidade pessoal em resposta a um Deus santo. O pecado deve ser expiado através da oferta de sacrifícios próprios. Está lá nos capítulos, entre capítulos 8 e 10, você vai ver isso aí, tá? Outros temas abordados no livro são dietas. Fala lá sobre os alimentos puros, sobre os alimentos impuros, tá? Vai lá dizendo, lá a partir do capítulo 11, lá se você pode comer carne de porco, se você não pode comer carne de porco, se você pode comer isso, pode comer aquilo, tá explicadinho lá, tá ok? O capítulo 16, ele já descreve o dia da expiação. Neste dia, um sacrifício anual é feito pelo pecado cumulativo de todas as pessoas. Interessante, a história é muito, muito bonita. Além disso, o povo de Deus deve ser discreto na sua vida pessoal, moral e social, em contraste com as práticas atuais e pagãs ao redor. Isso fica contemplado lá nos capítulos 17, 18 até o 22, tá? Poderíamos ter aí no livro de Levítico um versículo-chave, lá em Levítico 1:4, abre aspas, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, fecho aspas. Levítico 11 também, capítulo 17, versículo 11, diz, porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O sangue, né? Sem derramamento de sangue não há
remissão de pecados, né? O tema principal de Levítico, como eu disse então, é a santidade, né? A exigência de Deus pela santidade do seu povo baseia-se na sua própria natureza santa. Um tema correspondente e que a gente pode observar é a expiação. A santidade deve ser mantida diante de Deus e ela só pode ser alcançada através de uma adequada expiação, né? Então, devemos estar muito atento. É um livro bastante interessante de se ler. Tem aplicação prática? Sim. Deus leva a sua santidade muito a sério. E é por isso que devemos assim fazer. A tendência na igreja pós-moderna é criar Deus em nossa própria imagem. A Deus é assim, Deus é assim. Não. Dando-lhes a Deus atributos que gostaríamos que ele tivesse, em vez daqueles que a sua palavra, a palavra de Deus, descreve os atributos de Deus. A santidade absoluta de Deus, o seu esplendor transcendente e a sua luz inacessível, né? Como eu digo lá para trás em outros estudos, né? A Bíblia é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso que eu falei agora você vai encontrar lá na 1 Timóteo 6, capítulo 6, verso 16, né? São conceitos estranhos para muitos cristãos, mas devemos estar atentos àquilo que nos é apresentado na palavra de Deus. Um Deus santo não pode tolerar o pecado flagrante e desavergonhado em seu povo, e a sua santidade exige que essa transgressão seja punida. Deus é amor, mas Deus é justiça. O que se prega muito aí que Deus é amor, oba-oba, Deus é amor, mas Deus é justo, né? Não devemos de forma alguma ser impertinentes em nossas atitudes para com o pecado ou o ódio de Deus para com ele. Nem devemos minimizá-lo de forma alguma. Podemos estar, na realidade, sem medo diante de um Deus de santidade absoluta, porque ele vê em nós a justiça de Cristo. Nos estudos que nós vamos fazer aí na frente, nós vamos ver, e já falamos aqui em outras oportunidades, que nós somos justificados pela fé, não por obras, né? E a justiça de Cristo está sobre nós. Quem é que pagou o pecado por mim? Quem é que morreu por mim? Morreu por você? Foi Cristo. Cristo. Então, nós devemos buscar o entendimento da Bíblia, numa sequência que nós vamos fazer aqui, dando algumas dicas sobre os livros, né? Vamos falar dos 66 livros da Bíblia, tá? Os seus propósitos, para quem foi escrito, quem escreveu e o objetivo principal disso, com o intuito de motivá-lo a estudar a palavra de Deus, buscar os conceitos bíblicos que estão ali bem explanados, e a Bíblia por si só se explica. Mas você tem que estudar. Não basta uma leitura simples. Evite isso. Evite aqueles versículos aleatórios. Ah, o meu versículo do dia é esse. Aponta o dedo lá. Conheço muita gente assim. Não faça isso. Estude texto dentro de contexto, né? Porque um texto fora do contexto é pretexto para heresia. O que eu desejo para você é que você tenha ânimo, disposição de buscar o Espírito Santo e, na presença do Espírito Santo, estudar junto com a sua família a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém?